Essa história, até pra mim, na hora, ela foi meio esquisita, sabe? E é porque eu conheço a pessoa e tal, eu tenho intimidade com o baralho, mas aí na hora eu fiquei um pouco desconcertado, porque eu não esperava esse tipo de resposta, até porque na hora parecia que não fazia nenhum sentido. Até o tarólogo desconfiou das próprias cartas. Acontece, acontece. Fala galera, eu sou o Júnior Quintela, seu tarólogo abusado, e hoje é dia de mais uma daquelas historinhas que vocês gostam, porque sei eu que os senhores são fofoqueiros. Aquela historinha que também tem ensinamentos que nós chamamos carinhosamente de causos. Causos do tarô. Então hoje a história é uma história do dia a dia, é uma história da vida cotidiana, tá? É a história de um casal, a Ivete e o Carlos, e eles já moram juntos há alguns anos, tá? Eles começaram a morar juntos antes da pandemia. E moravam num apartamento pequeno, um kitnet e tal. E aí, quando chegou a pandemia, o condomínio, que na verdade era um prédio só, ele começou a ficar um pouco claustrofóbico para eles, porque o pessoal não tava respeitando a pandemia como deveria. E a Ivete é uma pessoa que inclusive tem asma, ou já teve asma, alguma coisa assim. E além disso, ela também já trabalhou na área da saúde. Então, assim, era uma pessoa super responsável, uma pessoa que estava sempre preocupada com os cuidados necessários para a pandemia. Só que os vizinhos deles não estavam tão preocupados assim. E como eu disse, eram kitnets, eram apartamentos pequenos. Então a galera metia o louco e tudo isso acontecia muito próximo deles. Eles que nem saíam de casa, e mais uma vez, era um kitnet, então um ambiente apertado, os dois convivendo, o estresse da vizinhança, menino, foi um negócio estressante. Eis que, não aguentando mais aquela situação, eles resolveram se mudar para um outro lugar, né? Um outro apartamento. E aí eles conseguiram num bairro bem distante, um apartamento num valor ok, numa casa bem grande e tal. E aí os limites da pandemia foram começando a se afrouxar e aos poucos eles começaram a se sentir mais à vontade para voltar à vida como eles tinham antigamente. E assim eles fizeram, conseguiram um apartamento num preço bacana lá no bairro antigo que eles moravam. Então eles voltaram para aquele bairro. O problema é que a casa, apesar de ter um valor bacana, apesar de ser num bairro que eles gostavam, a casa estava com muito problema estrutural. Era uma casa muito quente, que inclusive Carlos me comentou que tinha um cômodo da casa que ele chamava de masmorra. A criatura tivesse criado um cômodo que não tinha nenhuma ventilação, a não ser a porta de entrada. Então lá era super quente e aí, assim, era para ser o quarto do casal, se eu não me engano, mas aí não tinha condições de ninguém ficar lá, então, enfim, ele brincou dizendo que aquele quarto se transformou na masmorra da casa deles. E aí a casa muito quente, tinha muito mofo, infiltração, e eles tiveram muita dor de cabeça por conta disso. E aí resolveram se mudar. Eu os conheço há bastante tempo, o Carlos principalmente. E aí ele me contou que estava procurando um apartamento no meu bairro. Inclusive até veio me visitar, veio tomar um café aqui em casa, me contando como foi todo esse processo. E aí ele me contou essa história e disse que viu muitos apartamentos e não gostou de nenhum deles, mas que naquele dia ele tinha visto um apartamento aqui nesse bairro que ele tinha gostado. Aparentemente era a esperança do casal. E eles inclusive estavam tão incomodados com a má qualidade da moradia anterior que eles estavam dispostos a pagar mais. Vamos dizer que isso aconteceu numa terça-feira. Na quarta-feira, né, no dia seguinte, eles já estavam decididos a alugar esse apartamento aqui, próximo da minha casa. Foi então quando o Carlos entrou em contato comigo e perguntou: Júnior, Será que não tem como tu tirar uma cartinha aí, a gente fazer um jogo com relação a essa mudança? eu falei, vamos fazer esse jogo. Fizemos o jogo. Aí que a história começa a ficar meio esquisita. Por quê? Eu fui fazendo os jogos, eu não lembro com exatidão, inclusive eu usei o baralho cigano, o baralho não apontava nada de positivo com relação a essa mudança para esse bairro. Aí eu, puta, mas como é que eu vou falar isso pro cara, né? Porque ele já decidiu, ele já estava marcando, inclusive, o momento onde ele ia vir aqui pro bairro, lá no apartamento e tudo mais, assinar o contrato e tudo. E eu, putz, como é que eu vou falar pra pessoa essa situação? Eu sei que eu fui tirando mais cartas, tentando entender melhor como é que eles deveriam lidar com isso. E aí, não só o jogo disse para ele não vir para esse bairro, não vir para o apartamento que ele tinha escolhido, como o jogo disse para ele nem mudar de bairro.
Só que no bairro dele, ele disse que não encontrava nenhum apartamento ou casa que prestasse que fosse num valor acessível a ele. Comecei a praticamente discutir com o baralho, né? Eu falei, olha, cara, não tem a menor condição disso aqui. Ele já procurou, não faz sentido isso. Mas aí, assim, de vez em quando eu tenho esses momentos de rebeldia, mas no final das contas eu sempre vou dizer o que é que a carta tá me dizendo naquele momento. Tirei mais algumas cartas e aí entendi qual era a situação. O jogo disse, basicamente, pra ele não vir pro bairro aqui, onde eu moro. E aí eu procurei ser mais preciso ainda e o jogo disse que era pra ele não sair nem da casa que ele tava. Aquela cheia de mofo, cheia de infiltração e com a tal da masmorra lá. Aí tive que comunicar. Olha, Carlos, então realmente o jogo tá dizendo aqui pra você nem se mudar. Aí ele falou pra mim. Amigo, o problema é que a gente já tá no processo de entregar a casa. A gente já tá, inclusive, mexendo aqui, pintando e tudo mais. Não devolver a casa não é mais uma opção. A gente vai ter que devolver essa casa. Só que aí, esse detalhe, ele não tinha me dito, né? E aí ele perguntou, ele acrescentou. Será que essa não mudança não significa que a gente deve se manter na mesma empresa, na mesma imobiliária? Eu falei, boa. Carlos foi um cara sagaz. Carlos já está entendendo mais ou menos como é que funciona a leitura das cartas. E assim eu perguntei. Então é para ele se manter na mesma imobiliária? E o baralho respondeu positivamente. Assim eu confirmei para ele. E pronto, ficamos nós três sem entender nada e só, assim, meio que olhando pro teto, olhando pro tempo, esperando em que momento aquela leitura ia se confirmar ou então que a minha loucura ia se confirmar, alguma coisa nesse sentido. Tava todo mundo apreensivo esperando quais seriam as cenas dos próximos capítulos. Isso aconteceu numa quarta-feira, no comecinho da tarde, se eu me lembro bem. E aí, horas depois, mas veja bem, não foram dias, não foram semanas, não foram meses. Foram horas depois que tudo aconteceu. A imobiliária de Carlos e de Ivete entrou em contato com eles, dizendo que um novo apartamento estava vago. E perguntou se eles tinham interesse em dar uma olhada, mesmo sabendo que eles estavam interessados em pegar um outro apartamento. Que, no caso, eles estavam já desistindo por causa da leitura, né? Aliás, eles estavam vendo se iam desistir disso ou não. Eis que eles se disponibilizaram, foram lá nesse tal novo apartamento, visitaram e é aí que o negócio fica interessante. Esse apartamento, ele era muito mais bem localizado. Era muito maior do que todos os apartamentos que eles viram e era mais barato. Quer dizer, era inimaginável um apartamento daquele tamanho, tão bem localizado pelo valor que eles tinham encontrado. Obviamente, eles também, como são bestas, deram uma olhada com atenção para ver se o apartamento não ia ter alguma surpresa negativa, para ver se, sei lá, de repente não era quente, ou se não tinha uma infiltração escondida e tudo mais. Eis que esse, aparentemente, tinha sido projetado por arquitetos, porque o vento corria muito bem. Inclusive, visitei e realmente o ambiente é super ventilado, recomendo bastante, ideal para tomar um cafezinho. E aí, quando eles olharam o preço, era tipo assim, 1/3 mais barato do que eles estavam procurando. Gente, vocês têm noção do que é isso? Você encontrar um apartamento maior, melhor, mais bem localizado, sendo 30% menos o valor do apartamento que você tinha escolhido, aí realmente o jogo se confirmou. Mas como eu disse, não foram dias, semanas, meses depois, foram horas depois. Um pouquinho depois do jogo, assim, algumas horas depois, eles receberam a ligação. Um pouquinho mais tarde eles foram, visitaram e, como não havia de ser diferente, fecharam o negócio. Eles estão morando lá, estão gostando bastante. Eu visitei, inclusive, gostei bastante. E é isso. Às vezes o tarô, no caso foi o baralho cigano, né? Mas na cartomancia, de um modo geral, os baralhos, os decks, eles vão trazer informações que nem sempre eles são 100%, como é que eu posso dizer, compreensíveis durante aquele momento. Mas é aquilo que eu sempre digo, com o tempo, aquela leitura tende a se confirmar. Tá? Isso, claro, se você estiver fazendo uma prática correta, se você estiver fazendo uma prática ética, todos esses cuidados, né, de procurar ser uma pessoa honesta e correta, tudo isso favorece para que a leitura seja cada vez mais segura, por assim dizer. Obviamente que também aquilo que sai nas cartas não está escrito na pedra. Então, existem algumas variações que podem acontecer. Mas, assim, olha essa história, cara. Como é que pode? Eu fiquei impressionado. Quando ele me contou, eu falei, graças a Exu. Porque, assim, né, mantenho com a minha credibilidade tão preciosa para mim, tá bom? É isso. Eu sou Júnior Quintela, seu tarólogo abusado. Me sigam nas redes sociais, @JúniorQuintelaA.
Esse foi mais um caos do tarô. Existe uma possibilidade de rolar alguns causos diferentes, e aí eu peço que você já me diga, né? Comente aí se você tá afim desses outros causos. Seria caso de espírito, né? Esse negócio aí de macumba. Então é isso. Se você quiser também fazer a sua consulta, é só entrar em contato comigo por direct e a gente se fala, a gente combina e faz essa leitura para te ajudar de alguma forma, tá? Não vem me perguntar de isso não, mas se você precisar de ajuda, de um auxílio, de uma orientação, de um conselho, aí é só falar comigo que vai dar certo, beleza? É isso. Beijos e até a próxima.